boa noite a todos. Mais um programa aí do Fiscal do Povo. O Fiscal do Povo, que hoje tem esse programa maravilhoso na Rádio Aurora, né? A gente tem o nosso podcast, a gente agora está montando um jornal, estamos nas redes sociais, acompanhe a nossa página o máximo possível, compartilhe, denuncie. Você que está aí passando alguma dificuldade, questão administrativa, sendo mandado embora da prefeitura, faltando remédio no posto, né? Vivendo esse caos do transporte público da nossa cidade, escolas fechadas em campos por questões de falta de professores, denuncie para poder a gente chegar até você. Boa noite, Juliana. Boa noite, Guerreiro. Boa noite a todo mundo que está com a gente hoje. Mais uma quarta-feira chegou, né, Guerreiro? Mais uma quarta-feira intensa, né? Como é que foi, Guerreiro? Você lá vendo de perto o presidente Lula? Então, Juliana, eu não sou fã de Lula, você sabe disso, né? Eu e você, a gente não tem, né, nenhum carinho pelo presidente da República. Eu torço que o país dê certo. Eu não sou aquela pessoa radical, né, que torce para dar errado, para poder comemorar. Eu não faço isso porque isso prejudica a economia do nosso país, prejudica a nossa vida, né? Aumenta o desemprego, como a gente está vendo aí o caos no Brasil. Mas estive lá de perto para acompanhar, né, conforme eu sempre tenho falado, né, para poder passar informação para todos vocês, né, que acompanham a nossa página. Fui de perto, né? Eu realmente 99% é o segmento do presidente, pessoal de esquerda, né, pessoal do movimento, Che Guevara, todo mundo se fantasiado ali, aquela roupa, né, típica deles ali. E aí eu estava lá fazendo toda a cobertura e acompanhando lá na parte da área da imprensa, né, que a gente tem um espaço ali, pude acompanhar de perto e acompanhei também a chegada do prefeito Vladimir Garotinho, a chegada dos secretários, dos assessores do prefeito, vereadores, né, alguns vereadores estiveram lá e tiveram que enfrentar a fila, todo mundo, sabe, Juliano? Conforme eu divulguei na minha página, né, Fiscal do Povo, todos eles ali naquele chiqueirinho que a pessoa costuma falar, né? Aquele corredor ali e todo mundo enfrentando fila. Só o prefeito que entrou por trás, né? Junto com a sua segurança, mas ali todo mundo pôde acompanhar e realmente ali Vladimir passou vergonha em determinado momento, né? Houve uma vaia muito grande, isso deu uma repercussão nacional. Que eu ia falar, foi vaiado com força pelos estudantes, né? Muito vaiado. Foi vaiado do começo ao final. Eu pude estar lá na frente, fui no meio, fui na parte de trás. O pessoal vaiando. Chamando Vladimir. Ele de oportunista? É porque Vladimir, é o que eu costumo dizer, eu falava na campanha direto, né? Vladimir, se você convidar ele para a igreja católica, Vladimir vai. Né? Se você convidar ele para a igreja... Na frente do padre é católico, na frente do macumbeiro é macumbeiro. Ele está sempre buscando assim, todos os caminhos. Não que o político também tem que ter um lado disso, não. Eu acho que, né, a gente tem que acreditar, ter a fé nossa. Mas Vladimir, ele usa isso. Eu vejo, né, ele como um político profissional, que ele usa todas as oportunidades para poder estar no local. Então, se você estiver em qualquer lugar, ele tem esse poder, né? Isso aí eu tenho que elogiar o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Ele tem esse poder de envolver as pessoas. Então, se você chamar ele em qualquer local, em qualquer situação, Vladimir vai estar. Se tiver eleitor, ele vai estar presente. Se você falar que lá no meio do Rio Paraíba, né, tem gente lá, ele vai criar um jeito de chegar até lá para poder conversar com as pessoas. E ali contar a sua história e poder ali, né, poder falar para as pessoas e fazer o que ele fez, né? Contou a história, foi reeleito com 192 mil votos e agora o povo está reclamando. Desde a eleição de Vladimir, o povo agora está chorando aí, demissão em massa, caos no SUS, fechando um monte de clínicas aí, de parceria com a prefeitura, como não vamos falar daqui a pouco, né? Fechou lá um outro polo nos plantadores de cana. Com essa demissão em massa, ontem, no apagar das luzes, de maneira sorrateira, rápida, acontece o que na Câmara dos Vereadores? A aprovação de mais contratos, de mais DAS, né? Da reforma administrativa. O que acontece? Como ele está tendo que demitir essas pessoas e ele precisa amarrar, né, os cabos eleitorais ali, né? Na verdade, são as pessoas que são ligadas aos vereadores, né, que têm uma ligação política. Ele praticamente triplicou os cargos de confiança. Eram 900 e poucos cargos, foi para 2.700. E aí teve ali um início de confusão, de debate, né, de questionamentos, e foi
o presidente Fred, ele colocou mais 3 horas para poder debater a matéria e aí foi aprovado, já era de se esperar ser Mas aprovado. aí com os vereadores cansados já de uma sessão, É muito cansativo, por que não fazer um outro dia? Por que não fazer, olha, mesmo que fosse essas 3 horas a mais, mas para outro dia, começar cedo, por que para sair de lá meia-noite? Por que essa pressa? Por que tanta rapidez? É uma coisa meio estranha, né? Por que, Juliana? A demissão, Vladimir, ele perdeu o controle da máquina, então ele está colocando o pessoal para fora, mandando embora muita gente, e esses cargos que foram criados vai substituir os RPAs na grande parte. Não dá, porque já mandou mais de 5 mil RPA embora, não dá para dar conta. Mas tem muito fantasma também, que recebia em casa, aquela coisa toda. Mas esses cargos, ele vai colocar no meio ali, né, através da indicação de vereadores, para poder segurar a onda. Tipo assim, colocou uma pessoa de um vereador tal, o cara vai dar conta ali, né, de 10, 15 RPAs que foram mandados embora. Então ele vai sobrecarregar o DAS. Mas aí ele criou uma alternativa, porque por força de lei ele pode fazer isso, ali dá esse direito dele fazer isso e automaticamente ele está usando aí para beneficiar ele. E ele ali mesmo vaiado, mesmo naquela saia justa das vaias, né, de ser chamado de oportunista, ainda conseguiu pedir dinheiro ao presidente. Pediu 540 milhões para transporte público de Campos, ali teve ali uma conversa. Rapaz, ali. Esse é marqueteiro, Não, esse tem que tirar. Ele a gente tem que elogiar porque ele realmente faz essa diferença, né? Ele consegue envolver as pessoas. Você vê que na chegada, nem vou colocar o vídeo para perder meu tempo com o deputado Caio Viana, não. Prepara o lombo, Caio Viana, prepara o lombo que o fiscal do povo agora vai entrar para dentro de você, nós vamos conversar bastante. Foi deselegante, você tem que respeitar a imprensa da nossa cidade, independente de questões políticas, porque você xingava a Rosinha, xingava o garotinho, um xingava a mãe do outro, e hoje vocês são aliados e são amigos. Eu nunca tive problema com você, com sua família, pedi que você desse uma atenção, igual alguns secretários deram atenção ao fiscal do povo, você foi deselegante com o fiscal do povo. Então a gente vai agora buscar, né, porque a gente tem, o que não falta é matéria para falar do deputado federal, né, o terceiro Supremo deputado federal, Caio Viana, né, que até um pouco tempo aí agrediu a sua esposa, botou para fora, né, do apartamento, envolveu a mãe dele. Tudo isso aí saiu na mídia nacional e a gente não pode pegar e deixar passar em branco. A gente vai relembrar, porque você que vai votar ano que vem no espetáculo, né, do petáculo do prefeito Vladimir Garotinho, que vai vir deputado federal, ele não tem coragem de ser governador, nada disso, porque isso aí tá longe para ele. Vai ser deputado federal e Caio Viana vai ser deputado estadual. Só que aí tem duas pedras nesse sapato aí do prefeito. Se chama Tiago Virgílio, né, que vai ser candidato a deputado estadual, confirmou comigo, inclusive, no encontro do presidente, eu estive com ele falou que é candidato a deputado estadual, porque Vladimir prometeu isso a ele, e tem o Bruno Dauari, que está no 3º mandato, né, que é um cara fechado ali com o Vladimir, tem uma relação estreita com o Vladimir, aí eu não sei como é que vai fazer, então vai ter que lançar 3 estaduais e um federal. Então acredito que aí vai ser uma E será que Clarissa grande. vem federal? Então, Juliana, agora é porque a política ela muda muito rápido. Rosinha foi absolvido de um processo hoje, conforme já sendo divulgado aí, e segundo fontes da casa do próprio ex-governador que eu recebi, porque a gente tem contato em todo lugar, garotinho já foi na minha casa, a Rosinha já foi na minha casa, eu tenho um carinho especial, né, pelo pai e a mãe do prefeito, não por Vladimir, mas pela mãe e o pai do prefeito, eu tenho um carinho especial e eu tô aqui para também elogiar. Como já esteve na minha casa 2 vezes, sempre respeitado, também tenho muito acesso à casa dele. Parece que Rosinha também está animada para ser candidata a deputada estadual. Ou federal. Porque aí, se ela vier federal, ela vai ter um embate com o filho. Eu acredito que ela não vai querer, né? Essa família é muito unida, mas também muito lançar oriçada, né? 2 candidaturas, né? Vladimir federal e Rosinha Garotinho federal. Aí seria meio difícil. A não ser se ela peitar, né? Porque Rosinha é de posição. Se tiver um relacionamento, tiver em paz, ela vem estadual. Aí vem um outro problema. Aí Vladimir vai ter que lançar 4 deputados estaduais. Aí como é que ele consegue eleger Caio Viana? Porque Rosinha vai engolir. Isso aí é fato. Aí tira a eleição de Tiago Virgílio. A Tiago Virgílio talvez nem seja candidato, se Rosinha vier, porque a gente tem uma ligação direta. Caio Viana vai peitar, vai ter dificuldade de reeleição, porque o povo não esqueceu de você, Caio Viana.
Quando você atacou a família Garotinho, eles não esqueceram de você. E quem é Garotinho de verdade, Rosinha de verdade, não vota em Caio Viana. Eu vejo lá Linda Mara, Dinalva, né, Patrícia, todo mundo agarrando ali Caio Viana ali, que eu tenho os vídeos, abraçando como se Caio fosse o melhor amigo. Mas a família Garotinho de verdade não gosta de Caio Viana. E aí vem essa turma toda. E aonde entra Bruno Dauari? Bruno Dauari hoje está fechado com o Rodrigo Bacelar, ele está articulando por fora a voz, que ele está sentindo que vai ter dificuldade em Campos, então ele está correndo por fora. Então hoje o Bruno Dauari está na condição um pouco mais favorável, porque está correndo por fora. Mas vai ter uma reeleição também difícil, né, que a gente vê nisso. Mas o xadrez desse jogo político é a chegada de Vladimir, conforme eu fui o primeiro, né, a primeira página a divulgar isso, que Caio Viana e Vladimir vão fechar com o Eduardo Paes. Porque... E aquela brincadeira de fazer o L lá com o Lula? Teve isso. Mas só para poder completar aqui a linha de raciocínio. A relação de Eduardo Paes e Caio Viana, isso é nítido, né? Todo mundo sabe da relação. Só que agora, como o próprio Eduardo Paes está bem colocado inicialmente nas pesquisas, o que ele fez? Vladimir já está com os dois pés colados com o Eduardo Paes. Ele está com o Rodrigo Bacelar trocando ideia lá, mas Rodrigo sabe que ele não vai caminhar. Ele vai caminhar com o Eduardo Paes. Então existe uma possibilidade de Vladimir sair até do próprio PP, porque o PP vai caminhar com o Rodrigo Bacelar e apoiar, e ele ir para o PSD, voltar para o PSD de novo, né? E aí ele ser deputado federal dobrado com Caio Viana. Então, essa é uma das questões que Guerreiro, realmente... Na altíssima, cheio de mensagens, muito comentários. O pessoal hoje abriu o coração com força. Que isso. Vamos começar então Vamos com lá. os comentários? Depois, antes dos comentários, nós vamos falar aqui sobre a licitação da Prefeitura de Campos. O fiscal do povo, junto com a sua equipe, a gente está trabalhando pesado. Você vê que nas minhas redes sociais eu tenho postado muito pouca coisa. Atenção, mamães dos Neokate, do Pregomim, Guerreiro. Vocês precisam... Eu vou ensinar... Hoje não vai dar tempo, mas eu vou ensinar vocês como... Tem chumbo grosso dos leites. No portal da transparência e poder acompanhar a licitação. A licitação da Prefeitura, vocês vão ficar apavorados na cara de todos nós, inclusive da minha também. Da minha também. Só que nunca é tarde demais. Então, ontem eu fiquei mais de 4 horas... O leite especial vem com uma dose bem caprichada. Tudo que você queira imaginar. Superfaturamento. Tô falando aqui porque é público. Ensure, Neokate, Pregomim. Eu tô falando aqui porque é público. Está lá no site. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Né? Algumas coisas estão sendo feitas na prefeitura, superfaturado, e a gente vai mostrar a realidade. E vai um alerta, antes de a gente ler os comentários, vai um alerta, eu já falei mais cedo na minha página. Você que está testando nota aí, que recebe mercadoria em qualquer setor da prefeitura, está testando nota aí, que está chegando. Dizendo que chegou, né? Chegou que foi 2 entregue. caminhões de fralda. Se estiver fazendo errado, eu não estou acusando ainda não. Porque as provas do superfaturamento das licitações da Prefeitura de Campos, eu já tenho. Porque está registrado lá. Mas se você está recebendo aí, quem estiver fazendo e recebendo, né, e anotando ali que recebeu, né, um caminhão e na verdade bota 2, bota só a metade ou 1, vai responder na justiça. A Polícia Federal, Juliana, esteve essa manhã, região do Lago, rodou, deu uma arregaçada naquela região lá e vai chegar em Campos, isso aí é fato. Então é muita atenção e tem que ter muito cuidado. Então eu tô aqui alertando os servidores públicos da prefeitura, cuidado, porque eu sei de algumas pessoas que já estão pedindo para sair, Juliana. Pedindo para sair. Cargo de patente alta da Prefeitura de Campos, com medo que sabe que uma hora vai dar ruim. Lê os comentários, Juliana. Vamos lá. Marcelo Cardoso. Ele tem uma conta para acertar com Deus. Sandra, boa noite, fiscal do povo. O Hospital São José tá uma vergonha, bagunça o atendimento, atendente no balcão dormindo na hora do atendimento público e só com uma sala de médicos de atendimento. É verdade, Charles, o São José deixando muito a desejar, tá bastante complicado. Tem o rodízio de descanso, eles não estão fazendo o rodízio. Ou se tá fazendo, tá dormindo ainda no balcão, entendeu? Então tá bem conflituoso, sem insumo, sem seringa, sem um monte de medicação faltando. Mas por que acontece isso, de um funcionário dormir no balcão? Né? Primeiro, esse funcionário deve estar realmente sobrecarregado, né?
eu não sei quem é um funcionário, não tô aqui para julgar o funcionário, a chegar a ponto de dormir no balcão, num local de um hospital de referência, São José, que pega a Baixada inteira ali, né? Realmente, essa senhora até mandou mensagem mais cedo, eu acho que ela mora aqui na área central, mas por algum motivo ela foi para lá. E chegando lá, ela filmou, eu tenho um vídeo dela, não deu tempo, eu vou colocar na minha página mais tarde. Ela filmou, tinha o segurança ali na frente, não deixou ele entrar, ela filmando, né? E realmente falta gestão. Ao diretor do Hospital São José, aos funcionários, falta fiscalização da prefeitura. Verdade. Porque se tiver fiscalização, pode ter certeza que isso não vai acontecer. Então, vamos lá. DJ Pesadão, meu irmão, Alex Manhães, Vladimir foi pedir dinheiro pro presidente Lula para o transporte. Muita cara de pau. Olha, põe cara de pau nisso. Santos de Souza Edson, fiscal do povo, nossa BR-230 está abandonada. Mais um, vamos mais. André Manhães, e o aumento do salário dos servidores, nada. Ninguém faz reunião para ver o aumento. Quer dizer, essa reforma administrativa mexe muito com os servidores. Sim. Pode ser um tiro para a Preve Campos. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não vejo ninguém falando nada da palavra servidor. Ninguém fala nada. Não há respeito, não há respeito. Juliana, eu conversei com os guardas municipais no dia do evento do presidente da República. Eu vou até preparar uma matéria. Você que é guarda municipal de Campos, eu sou um defensor de vocês. Quando o fiscal do povo chegar, como chegou na Blitz, né, na sexta-feira passada, eu sei que vocês estão seguindo ordem, né, que é do Levino, que é o comandante, e do prefeito Vladimir Garotti, que manda o Levino fazer as Blitz ali, né, sem ordem de serviço, cometendo crime e irregularidade, rebocou ali um monte de gente. Eu cheguei sozinho, porque me pegou desprevenido, e eu não aguentei ver aquele sofrimento ali, parei e comecei a filmar. Fiz a cobertura ali, né, da questão ali da guarda, eles colocaram, eu nunca vi tanto guarda na minha vida. Eles colocaram um efetivo muito grande, a polícia militar não estava no local, não sei por qual motivo, então eles reforçaram a guarda. Como a polícia não estava, eles colocaram, acho que tinha mais de 100 agentes, porque tinha o MTT, tinha a postura, foi uma operação de verdade, e rebocaram muita gente. Então, a gente parou, e eu conversando com os guardas municipais, compartilha aí, você conhece o guarda municipal, compartilhe que o fiscal do povo está do lado de vocês, e não vão tirar um dia para poder trazer um guarda aqui para a gente falar mais. Eu estou fazendo alguns levantamentos. Juliana, tem 10 anos que o guarda municipal não tem um reajuste. Tem guarda municipal, eu tô falando aqui, eu sou leigo, mas eu tô em cima do que eles me falaram. Eu vou colocar uma pessoa que conhece toda essa parte da questão das guardas, do sofrimento da guarda municipal de Campos. Tem gente, Juliana, que já tem 3º grau, fez faculdade e não houve reajuste, porque na lei diz, quando faz a faculdade, você tem direito a ter um aumento de salário, aquela coisa toda. Então, existem várias situações, inclusive o porte de arma que tá para sair da guarda, até isso a guarda está pagando. Os guardas municipais de Campos vão ter que pagar o curso para poder ter o porte de arma. Parece que é quase R$5.000. Por que a prefeitura não banca isso, não ajuda a guarda municipal? Não, faz uma ajuda. Uma ajuda de custo, pensar alguma forma. De poder Esse ajudar. dia mexeu no uniforme da guarda para dar uma equilibradazinha. A guarda municipal com o uniforme, né, já cansado ali. A gente sabe que o uniforme desse é caro para um guarda comprar. Né? Um guarda de 27 anos, Juliana, um salário de defasado. casa, sabe quanto que recebe? Um guarda municipal de Campos recebe, sabe quanto? Isso é informação que eu perguntei a eles falaram comigo. Recebe R$4.000 e poucos. Que vergonha. Você vai em qualquer cidade mais distante aqui, São João da Barra, ganha muito mais. Tem guardas que tem 1 ano de casa, recebe R$6.000, R$7.000. Em Campos, um guarda de 27 anos de casa. Porque só houve o reajuste, porque a justiça mandou Vladimir dar foi a questão das letras. Né? A questão do reajuste das letras, mandou, aí Vladimir tira a onda, falando que ele deu o reajuste. No ano passado, foi a justiça que mandou dar o reajuste da guarda municipal. Vamos e ele falando Guerreiro, que ele que deu o reajuste. Então não deu. São 10 anos que não dá reajuste à guarda municipal. Não é só a guarda municipal, sim, não, tá? A todo servidor. A todo servidor. Então vamos continuar ali. Álvaro, boa noite. Vladimir Dadó em Pingo de Água, é verdade. Maicon, Caio Viana é suplente eterno, não ganha pra nada e sempre dá um jeitinho de assumir alguma coisa. Ele nunca é eleito pra nada, é verdade. Caio entra sempre como suplente, né? Vamos continuar.
Pimenta 07 Oficial, quero saber sobre as casinhas da Odebrecht do Morar Feliz de Donana, que houve um escândalo no governo de Rosinha e o povo tá lá abandonado. Álvaro, Caio Viana é outro agregado. O prefeito é agregado porque ele não faz parte, ele era até contrário à eleição passada, inclusive ele dizia, né, Guerreiro, Sim. que o pai dele não foi preso, que é verdade. Bruno Jordão, inclusive o deputado estadual Bruno Dauari prometeu que iria resolver a situação dos bombeiros civis. Ele tem a ligação com o prefeito, né? Pimenta. Quem tem que pagar ali é a prefeitura. E Bruno Dauari tem uma ligação, né? Pra quem não sabe, Juliana, tem muita gente que tá entrando agora. Os bombeiros civis, né? São os brigadistas, aqueles que ficam nos hospitais ali, se por acaso tiver um princípio de incêndio, esses bombeiros chegam, tem um equipamento, eles chegam ali para não deixar até o bombeiro chegar, eles ficam num domínio ali para controlar o incêndio. E hoje, o Hospital Ferreira Machado, o Hospital São José e o HGG, pelo menos até ontem não tinha, só se tem hoje. Se encontrar 4 meses de pagamento atrasado, depois de a gente ameaçar, colocar a polícia na porta do hospital, eles pagaram um mês. Mas estão lá 3 meses de pagamento atrasado, Juliana. E essas pessoas precisam se alimentar. Tem famílias, tá tendo dificuldade de transporte. Isso aí, ó. De transporte, como é que vão trabalhar como, gente, sem receber? Essa semana agora é Páscoa, então qual é a tradição? Dá um ovinho de Páscoa para criança, um chocolatinho para criança. Não consegue, é um absurdo. O bombeiro civil tem família. Vladimir tá deixando, não é só os bombeiros civis não, mas eu tô falando aqui em cima, né, do que eu recebo mensagem direto, deixando os bombeiros civis passando fome. Prefeito, isso é Bruno, covardia. vem um dia aqui explicar pra gente. Isso é covardia, prefeito Vladimir Garotinho. Além de deixar os hospitais, porque a lei é clara, tem que ter bombeiro civil. Além de não ter o bombeiro civil, porque ninguém... O brigadista, né? É o brigadista, pra pessoa que às vezes não conhece, pensa que o bombeiro civil é o bombeiro. Então, é o brigadista, não tem. E essas pessoas estão passando dificuldade. E o prefeito de Campos está deixando os brigadistas, né, os bombeiros civis passando fome. E isso é uma covardia. E a gente não pode permitir isso na cara da sociedade, e a sociedade não reage. A sociedade está calada, eu costumo dizer, assistindo de camarote. Está na hora da população de Campos acordar. Ano que vem, ano de eleição. E Vladimir vindo deputado federal, vocês têm que dar uma resposta. A mesma resposta que vocês deram com 192 mil votos para prefeito, vocês têm que dar uma resposta lá embaixo, para ele bater uma votação lá embaixo, mostrando que quem manda no político é o povo. É porque o político, ele está cumprindo a determinação do povo. O povo elege, mas o povo tira. O povo elegeu Collor também muito bem, e o povo tirou Collor. Que seja feito isso com o Vladimir. Não colocou? Agora saiba tirar. Porque por muito pouco, foram pedir o impeachment de Rafael Diniz na Praça São Salvador. Por que não fazer agora também o impeachment de quem não estiver atingindo, de quem não estiver ajudando a população? Campos, Juliana, é uma cidade, o povo é muito parado, eles não conseguem. Eles não conseguem, mas tá na hora eles de têm reagir, medo. Só que aí, o que acontece? Quando você não reage... Mas, Guerreiro, né, como que reage? Agora vamos também entender. A gente acaba sofrendo a longo prazo. Sabendo que você precisa, às vezes, de um remédio, às vezes de um leite, porque eles vão amarrando a situação para que você dependa daquilo ali. Então, você, às vezes, você fica com medo de reagir e fala assim, poxa, vai faltar o leite para minha neta, para minha filha. Não é assim que você sente acuado? Sim, mas é direito. É o que eu falo na fila do CRAS, né? Eu tive lá na segunda-feira, um caos total no Parque Guarulhos. Eu conversando, são pessoas humildes, às vezes tem dificuldade às vezes, de entender o que a gente fala, a gente conversa com eles, né? Tentando explicar com muita educação ali, com todo carinho, falando, vocês não vão perder o vale de vocês, é direito, é lei. Quem tá te dando é a lei, não é o prefeito Vladimir Garotinho que te dá o check-in. Aí eu falo check-in porque eu gosto de falar o check-in. Não é o prefeito que tá te dando o check-in, não. Ele tá dando porque a lei permite, porque você tem direito a receber esse benefício. E aí, passo a imagem que o pai dessa história é Vladimir Garotinho. Quem tá dando o check-in é o prefeito. Vladimir, não é direito de vocês, então vocês têm que conscientizar. Só que esse trabalho tem que ser um trabalho, tá na lei, pô. Esse trabalho tem que ser um trabalho de formiguinha, começa dentro de casa. Então você precisa reunir aí sua família, você que é o chefe da sua casa, reunir sua esposa, seus filhos e começar a educar dentro de casa, começar a mostrar quem são os políticos da nossa cidade, quem são os políticos a nível estadual, nacional. Tem gente que não sabe nem quem é o presidente da República.
A gente precisa começar a ensinar essas pessoas como que funciona. Porque senão, esses governos populistas que a gente vê aqui no caso de Vladimir, só trabalha nisso, na promessa. É uma cidade quebrada, não tem indústria, o comércio quebrado, você não vê uma geração de emprego em nada. Todo mundo é refém de RPA, DAS e refém do assistencialismo. Acalma o seu coração e vamos para os comentários. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então vamos lá, Bruno Jordão, bombeiro civil, tem família também, tá um absurdo essa situação. Mais pra baixo. Vamos comer o quê? Capim? E é verdade, tá demais. Família Garotinho parece até família real. Vivem anos e anos nas costas do nosso sofrido dinheiro de impostos. Nunca trabalharam na vida deles. Sem receber tá muito difícil. Pimenta, acho que mais de 80% que votou em Vladiminto Garotinho se arrepende de ter votado nele. Estamos vivendo um feudalismo capitalista. Verdade. Abaixa um pouquinho pra mim, José. Verdade. Juliana. Muita empresa sugando sangue. Eu quero ler um comentário de Lucas. Abaixa mais um pouquinho. Largo aço, fiscal. Lucas aí da Banda Massa. Eu quero ler o comentário de Lucas. Passou, hein? Aí, ó. Em breve estarei aí falando sobre um funcionário, cargo de confiança, que paga a banda com dinheiro do bolso, como se fosse o dono da prefeitura. Lucas, a gente conversou bastante no telefone, inclusive a gente ficou até de... Ele viu eu no até programa. Fiz um convite a ele ali, ó. Queremos você aqui, ó, na bancada com a gente. E o que ele tem em mão... Lucas é da Banda Massa, vocês conhecem aí, os mais antigos principalmente conhecem, né? Antes de eu casar, eu namorei muito. E aí, através do amigo ali, Lucas da Banda Massa, Gil Paixão, todas aquelas bandas antigas, né? Que tinha, que tem, né? A gente pegava, aproveitava bastante. Tem um cara que tem uma história e o governo Vladimir Garotinho precisa respeitar a história desses músicos da nossa cidade. Aí fala aqui o nome da Banda Massa, mas tem um monte de banda na nossa cidade. E paga muito mal. Você paga muito mal, Vladimir. Você deveria melhorar para todas as bandas de Campos. E você botou uma garotada. Você botou uma molecada nova que não tem experiência nenhuma, tá andando com o carro de 400 mil reais na cidade, tirando onda na cidade e dando tiro nos outros. Na hora certa eu vou falar o nome de todo mundo, tudo com prova. Fiscal do povo tá colocando a cara na reta. Já tem inquérito da Polícia Civil, vocês. Né? Tem, botando a cara na reta por vocês. Mas Lucas Cebola com certeza estará aqui. Vem ele pra cá. Tem provas para falar. O que ele tá falando ali, tá escrevendo ali, tem provas para poder dizer. E é uma covardia. Um cara que é da velha guarda, é um cara que é trabalhador, é um cara que eu conheço há muitos anos. Todo mundo conhece o cara, é um cara de guerreiro, entendeu? E o governo vai fazer isso não só com ele, mas com tantas outras bandas. E aí que eu costumo dizer, ele tá se levantando. E ele tá pagando um preço alto. O Lucas tá pagando um preço alto. Mas tá botando a cara na reta para poder ajudar os futuros músicos. Porque se a gente não enquadrar esses políticos da nossa cidade agora, daqui 2 anos, daqui 4 anos, vai ser pior. E a gente tem que botar a cara na reta. Eu cansei de assistir de camarote esses políticos da nossa cidade. O fiscal do povo cansou. Por isso que a gente criou a nossa marca com independência para poder mostrar para você a realidade da nossa cidade. É verdade. Lucas, então o convite é feito. Esperamos você aqui. Nós temos também um outro comentário ali, Guerreiro, que é uma coisa que está incomodando demais, é quanto ao tubinho que faz a coleta. O tubo que vai colher, né? Que vai colocar o sangue depois da coleta do sangue. Tá em falta. E não é falta de ontem, não. Já está há mais de um mês faltando esse tubo. Que não pode fazer o exame de sangue. O exame de sangue. Então, a Rafaele Gonçalves foi o filhinho dela fazer um exame de sangue no HGG e não tem a coletagem, é o tubinho, né? Para colher o sangue. E já tem uns 20 dias que não chega e ninguém sabe nem quando vai chegar. Nós achamos na internet 100 tubinhos por R$ 49,90. R$50. 100 tubinhos. Então, quer dizer, é bem barato. O porquê não chegar? Se a gente perguntar isso a Vladimir, ele vai dizer que é algum problema na Ucrânia. O exame de sangue hoje é 15, 20 reais o exame de sangue. É em torno de 20 reais. Então, né? prefeito, eu falo com você, ó, eu não cheguei na questão da licitação, não, mas nós não estamos ainda. falando da análise, não. Nós estamos falando apenas do tubo, que é bem baratinho. Sim. Então, assim, ele poderia... Aí você vê que no Plínio Bacelar tem tubo, não falta tubo no Plínio Bacelar. No Bedalab tem tubo, não falta tubo. Então não pode dizer que é geral, porque senão ninguém teria. Ó, eu não deu tempo de eu passar para vocês, que eu olhei lá na licitação, eles compraram muito insumos.
Eu não sei se acabou muito rápido, aí eu não posso falar aqui. Ou se o eu não caminhão posso veio provar. faltando, né? Ou o caminhão tá na balança, como diz meu amigo Robi Pitangueira. O caminhão parou na balança. Porque na balança, pra quem não sabe, os caminhões que passam pela BR, eles sempre param na balança pra pesar, se tá fora do peso, aquela coisa toda, né? Ou esse caminhão ficou agarrado na balança, Vladimir. Então, mas eu vou falar em cima de provas. Mas agora há pouco, o vereador Maicon Cruz colocou o vídeo comunicando também que os profissionais estão correndo risco, porque vão trabalhar, porque não é culpa do profissional. O profissional vai trabalhar e não tem o insumo, não tem a luva. Não tem um vídeo do vereador Maicon Cruz? Houve um discurso agora na Câmara e parece que o vereador Maicon Cruz lá, rapaz, disse que chegou, chutou o balde lá, enquadrou Juninho Vigílio e partiu pra dentro lá. Bota esse vídeo aí, pessoal. Eu nem cheguei a ver esse vídeo direito, não. Mas o couro comeu na Câmara de Vereadores. Foi agora há pouco na Câmara de Vereadores. O vereador Maicon Cruz. Senhor presidente, boa tarde, colegas, público presente que nos acompanha pelas redes sociais. Eu tenho recebido nos últimos dias uma enxurrada de questionamentos e denúncias oriundas do Hospital Geral de Guarulhos, do HGG. Eu já trouxe aqui nessa tribuna, no dia da audiência pública, questionamentos e denúncias sobre o HGG. Passei para a subsecretária, nada foi resolvido. Continuo recebendo denúncias e apelos dos profissionais que lá atuam, dos auxiliares, dos técnicos de enfermagem, pedindo uma diligência do nosso mandato, junto ao hospital para estar investigando. Eu sei que quando a gente chegar lá para fiscalizar, eu vou ter que chamar a polícia para entrar, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, vai ser corre-corre, vão dizer que eu estou tumultuando, porque já aconteceu isso quando eu fui fiscalizar o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. Então eu estou vindo aqui, já nesse espírito, vereador Fábio Ribeiro, da Semana Santa, estou vindo deixar a deixa, para ver se a base, líder Juninho, atuante, leva essa reclamação. Sei da dificuldade de vocês também, já apresentada aqui pelo vereador, membro da base do governo também, Caba Loncimar, que não está encontrando o secretário de saúde, se está difícil para ele, que é da base, encontrar o secretário de saúde, quiçá um servidor para reclamar ou os vereadores de oposição. Acontece que faltam medicamentos no hospital, insumos básicos, faltam antibióticos, remédios importantes que estão faltando, não se tem reposição. E para vocês terem noção do grau de desespero dos profissionais que lá trabalham, vendo famílias perdendo entes queridos, vidas sendo ceifadas por irresponsabilidade de uma gestão. Olha que uma das profissionais me mandou na rede social. Bom dia, tudo bem? Estou lhe enviando, essa mensagem foi no dia 27 de março. Estou lhe enviando essa mensagem para saber se você pode nos ajudar. É um grito de socorro. Não aguentamos mais o descaso e a falta de medicamento, tendo que nos virar para salvar vidas. No improviso, muitos medicamentos faltando, familiares tendo que ir nas farmácias sem ter dinheiro para comprar porque a prefeitura não tem. De segunda para terça dessa semana, foram 10 óbitos, algumas até por falta de medicamentos. Esses são medicamentos que estão faltando. Gente, essa profissional que trabalha lá na HGG, listou mais de 30 medicamentos. Vou até citar aqui alguns enquanto o tempo permitir, né? Citou ampicilline, Subtan de 3 gramas, Tazocin, Meropenem de 1 grama, Amicacina de 50 miligramas, Emax, Precede, Vasopressina, Morfina, Respiridona comprimido, Tramal ampola, Hidrocortisona de 100 miligramas, Tenoxina. Então, guerreiro, é importante falar, faltando remédio de dor, mas nós não estamos falando de pirona, não. Nós estamos falando de tramal, morfina. Não tem, por exemplo, a pessoa caiu de moto agora, chegou no Ferreira Machado, se acidentou. De pirona não vai fazer efeito, concorda? Teria que ser um remédio mais forte. Não tem. Então, assim, quando ele falou ali amicacina, ampicilina, são antibióticos, não tem. Então, são mais de 30 que ela listou.
Há quanto tempo nós estamos recebendo essa denúncia? Inclusive, pessoal, pode denunciar, vai ficar fixado aqui o celular, o WhatsApp do Guerreiro. Guerreiro, ele mantém sigilo absoluto, ele não comenta para ninguém. Pode me mandar também, que eu repasso, a gente fala aqui ao vivo, sem citar nomes, né? Então, assim, a quantidade de insumos e de medicamentos que estão faltando. Não tinha luva, não tem algodão, não tem gás, não tem... Juliana, eu recebi, estou recebendo desde semana passada, né? São médicos que trabalham, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham no HGG, Ferreira Machado, Hospital São José. E realmente, por isso que eu comecei a futucar a licitação, que eu vou chegar lá ainda. Eu não falei da licitação, não. Você tem que estar curioso, tá entrando com fake aí pra ficar olhando, aguarda que eu vou falar, né? Eu vou só dar uma deixazinha pra vocês e daqui a pouco não vou entrar. Faltando, Juliana, todo esse medicamento que o vereador Maicon Cruz acabou de falar, e gostei da pegada dele. Tem que chamar a polícia, botar na porta e conduzir o diretor do hospital. Tem que conduzir, porque na hora que chamar a viatura, né? Porque se a pessoa não tem um remédio, um tramol, né? Uma pessoa está sentindo dor, não tem um remédio, e você tem ali, não tem um antibiótico, a pessoa está morrendo ali dentro do hospital, em alguns casos, tem que chamar a polícia militar, sim. Porque eu chamo como cidadão, tô cansado de chamar, fazer boletim de ocorrência, e ele, como vereador, ele tem poder de chegar e entrar lá dentro. Eu não posso, porque eu não sou vereador, posso até chegar à recepção. Mas como vereador, ele pode chegar a enquadrar e conduzir o diretor do hospital para a delegacia. Mas ele foi fiscalizar o almoxarifado da educação e deu problema, falou que ele estava armando confusão, que ele estava tirando... Entraram em pânico, eu lembro disso. Eles entraram em pânico por quê? Porque tem coisa errada. Então, tem coisa errada. Maicon Cruz, eu acho que valeu mesmo você falar que pode ser uma possível visita ao almoxarifado da saúde, né? Ao almoxarifado dos hospitais. Se puder me convidar, será uma honra. Vereador Maicon Cruz, se quiser convidar o fiscal do povo para estar presente acompanhando, é direito seu como vereador estar lá dentro com a equipe, e se quiser me convidar, estarei lá dentro acompanhando e gravando. E outra coisa, fazendo ao vivo, para não ter edição, porque quem gosta de fazer edição é Vladimir Garotinho, que gosta de fazer vídeo de drone, botar vídeo editado com fundo para poder enganar vocês. Nossos vídeos aqui, o nosso programa é ao vivo, a gente fala do nosso jeito, a gente erra, corrige na hora, eu gravo na rua, ao vivo, mostro a realidade, porque é assim que o jornalismo de verdade tem que ser feito para poder chegar até vocês. Agora, vocês também têm que ajudar a gente, comentando, compartilhando, seguindo a nossa página, porque a nossa página é a única página, tá? Sem desmerecer as outras pessoas, mas que fala a verdade direto e que mostra da forma que vocês estão vendo, ao vivo, conversando e batendo de frente com o sistema. Batendo de frente com o sistema. Porque lidar com pessoas, né, desse naipe que é de Vladimir Garotinho, dessa equipe dele, tem que ter coragem de disposição e não pode ter medo de morrer. Se tiver medo de morrer, fica quietinho em casa, vai pra casa dormir e ficar com a família. Tem que colocar a cara na reta, porque político de verdade tem que mostrar como que funciona e como você vai lidar com essa turma. Porque diante do que eu tô vendo na licitação da nossa cidade, eu tô acompanhando, conforme eu falei, né? Juliano tem me ajudado, eu tô estudando, tô fazendo um curso. O que eu tô vendo lá, eu posso garantir. O governo Vladimir Garotinho tá superfaturando muita coisa, inclusive o leite das crianças, Juliano. Menina, essa do leite... Inclusive o leite das crianças, superfaturando, prefeito. Essa e não vou leite... colocar, inclusive uma das empresas aqui, ó, é a do Capão. Tem o endereço, Antônio Manuel, né? Antônio Manuel. Vou colocar na pedra. Vou me preparar, porque não deu tempo. Vou preparar tudo direitinho e vou trazer as provas. Porque hoje você dá um Google aí, coloca o leite aí. Você pode até puxar na internet aqui, aí. Ó, vou mandar puxa na internet. Agora. Aqui é ao vivo, aqui não tem edição, não. Depois vai falar que a gente tá inventando. Bota o nome do leite, um dos leites aí, só um só. Que ele vai colocar no Google lá. Neocate. Neocate. Isso. De 850, tem de 850. Ó, em torno de... Na raia, né? Vamos colocar na raia. Não, tem de 850, pô. Não, mas aí ele tá falando... Ele tá falando... Não, que você tá falando de 850, de 850, é o Ensuri. Ah, Ensuri, eu errei, amigo, eu errei. Não, mas Neocate também tá na lista, tá muito mais caro. Tipo assim, ali, 272, 179, 187, comprando a 325, a 350, quer dizer... Não, mas tem um outro que eu gravei lá. Ensuri. Bota Ensuri, por favor, leite Ensuri. Tem todas as especificações.
Tem Insure. Tem leite R$75. SURE. Tem leite de R$75 vendendo na internet aí, ó. Pra baixo aí, ó, Insure. Esse aí mesmo. Na prefeitura tá vendendo por R$175, né? Que eu vi lá. Foi vendido. Foi vendido, R$175. Mas eu achei aí de 850. Eu achei de R$75, porque a internet tem vários preços, cada um bota o que quiser, vende 99, R$100. Achei por 99 e a prefeitura vendendo. Não, isso aí nós estamos falando de uma latinha. Aí, ó, 79, Juliana, 850. Então, nós estamos falando de uma lata. Na promoção Quando ainda. a prefeitura compra 3 mil latas, 4 mil latas. Isso. Então, quer dizer, o valor unitário só vai diminuindo. Entendeu? Nós estamos falando do varejo. Isso. Imagina no atacado. Se é esse valor no varejo, você imagina num grande atacado. Eles compram 4 mil latas. São vários. Então, a gente está puxando ainda e eu não quero aqui entrar acusando sem ter a prova ali real. Mas eu já posso te garantir, o que eu já vi ali, eu já posso garantir aqui e pode me processar, prefeito Vladimir Garotinho. O chefe da licitação eu conheço, o pai dele que comandava, agora o filho, vai passando, né, de um para o outro, aí daqui a pouco o neto assume também. Eu vou colocar o nome do pregoeiro, eu vou divulgar o nome das pessoas responsáveis ali pelo pregão, vou divulgar a secretaria, a licitação, a numeração. Então, eu vou colocar tudo que você quer imaginar e vou dar o Google, vou deixar vocês à vontade. Porque se ter hoje com a internet, você pode pegar e discordar do fiscal do povo. A internet, você acha de tudo. Porque se está mais caro do que na farmácia, se a prefeitura compra, né, uma quantidade imensa, um caminhão fechado, e você chega na farmácia Pacheco, tá mais barato, tem coisa errada. É melhor não comprar nessa empresa e ir lá na farmácia da Pacheco comprar, comprar no varejo, Então, eu tenho um monte de coisa aqui, eu só não vou estender um pouco, porque eu preciso, até semana que vem, nós vamos tirar o programa para falar só isso. E a gente não vai deixar passar. Com leite das crianças, não. Tá faltando leite das crianças, manifestação. Essas crianças não têm opção para se alimentar, Juliana. Você sabe disso, a gente tem falado. Leite especial, é um leite especial. Tem gente que acha que é leite ninho, que pode tomar. Não pode. É só esse leite, mais nada. Não pode comer um miojo, não pode comer um arroz, um feijão, só pode tomar o leite. Superfaturar o leite, um leite especial das nossas crianças, não vou permitir. E tudo será encaminhado à justiça. Se a justiça, o Ministério Público não anda, vou encaminhar. E se o Ministério Público não tocar o barco, não pegar e penalizar essas pessoas, porque se tem a prova, está superfaturado, é uma real situação. Se você compra um caminhão de feijão, né? Você compra o feijão no supermercado a R$5. Aí chega um caminhão vendendo feijão, a unidade a R$20, tem coisa errada. A justiça não vai pegar, não vai negar isso. Porque eu vou ficar em cima do Ministério Público. Tribunal de Contas, vou ficar em cima. Nem que eu tenha que ir para a porta do Ministério Público, ficar lá, colocar uma barraca e ficar lá. O fiscal do povo está dando a palavra. Eu vou ficar em cima do Ministério Público cobrando, porque é direito nosso. Eu vou cobrar onde? Se os vereadores não fazem esse trabalho, se os vereadores não fazem esse trabalho, a grande maioria não faz esse trabalho, eu vou ter que ir para a porta do Ministério Público e vou montar uma barraca lá. Anota, eu tô falando com você. Eu vou para a porta do Ministério Público. Quem conhece o Ministério Público para mandar o vídeo lá, porque é um direito meu. Eu não estou falando mal do Ministério Público. Eu só quero justiça. Eu só quero justiça. Até porque a maioria desses laudos, quem dá lá, né, que dá a sentença lá, quando uma mãe entra lá, é o Ministério Público. Né? Que dá lá, que pega e dá a canetada lá, que obriga a prefeitura a pegar e pagar esse leite. Então eu não vou permitir isso não, Juliana. É muita covardia com o leite das nossas crianças. Eu tô falando do leite aqui porque é um caso que realmente me marcou, porque eu falo sempre do leite. E a gente não vai permitir. Eu não vou permitir. Agora, se você tá com dinheiro em casa, pode comprar um leite de R$300, R$400, uma lata que gasta por semana, e tá vendo uma criança sem leite e ficar calado, acabou a eleição. Não estamos falando de eleição, não. Deveriam tomar vergonha na cara, ter vergonha, porque eu tenho raiva de pessoas que fazem isso, e a gente não pode permitir, porque pode ser um filho seu, um filho nosso, Juliana. A gente trabalha, dá um jeito, pega emprestado um dinheiro, vai na casa do sogro, da sogra, a gente corre atrás, mas tem essas pessoas, a grande maioria, não tem essa opção. Ou toma o leite, ou não tem jeito, porque tinha gente vendendo leite.
Isso já foi falado. Inclusive, o prefeito falou isso no ano passado. Descobriu conversa de WhatsApp, São Francisco, São João da Barra, tinha gente vendendo leite. E aí ele alegou que ele estava suspendendo, ia abrir, colocou no Diário Oficial que ele ia pegar e ia abrir uma investigação para apurar. Tem que apurar. Quem estiver errando tem que apurar. Agora, se no laudo médico, você é enfermeira, 26 anos, quando o médico dá o laudo que tem que tomar 4 latas por mês, tem como roubar o leite? Não pode ser contestado, tem que dar as 4 latas. Ela pode dar 3 leitos e vender a outra? Tem que dar as 4. Porra, meu irmão, pelo amor de Laudo Deus, não gente. é contestado. A mãe dessa não vai vender o leite, não. Agora, se estiver vendendo, porque essa criança não precisa mais do leite. Aí você tem que fiscalizar. Mas aí compete a prefeitura fiscalizar, não é a gente, não. Se tem uma mãe errando, beleza. Ela tá errando porque o filho dela não toma mais o leite. Aí vocês têm que fiscalizar. Vocês trabalham na prefeitura, então, às vezes, Guerreiro, fiscalizar. Falecimento, Não também dá, tem pô. pessoas que doam as latas, a criança recebeu alta de um programa ou faleceu. Aí tem a cadeira de roda, tem a prótese, tem o leite, aí São é João da doado. Barra, Juliana, se você tem direito, porque tem gente que recebe 4 latas, 12 latas, eles dão a lata toda do mês. Claro, é porque é ordem. São Francisco, uma cidade pequena, que tem pouco recurso, eles dão lá o completo. Se você tem direito a 4 latas, eles dão as 4 latas de uma vez. Só Campos que não faz isso. Campos só dá se toda semana a mãe tem que sair lá de travessão, de Ponta Grossa, pra vir com o filho nas pegar uma costas, latinha. carregando transporte público maravilhoso. Olha esse transporte público maravilhoso, os ônibus, as vans maravilhosas, e a mãe fica sofrendo, sendo humilhadas. Eu recebo mensagem toda semana, humilhadas, porque vai lá, é como se fosse um favor, né? Ficar implorando pela lata de leite. E eu chego lá, vejo o leite superfaturado. E olha, o que eu tô vendo nessa licitação aqui, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Porque eu vou pegar, eu vou cair dentro essa noite, eu vou virar a noite futucando pra me preparar, porque nós vamos divulgar. Eu não sei se eu vou aguentar esperar até quarta-feira que vem. Nós vamos colocar, nós vamos passar a fazer live na nossa página e mostrando a realidade. Guerreiro, e a gente precisa do apoio dessa mamãe dessas crianças, das mães dessas crianças que tomam leite especial, porque elas vão tomar um susto de ver que foi comprado leite por 3, 4 vezes o valor que custa, né, na Raio ou na Pacheco, e cadê que esse leite não tá chegando no filho dela? Entendeu? Foi comprado um leite bem mais caro e não chega pro filho dela. Então a gente precisa dessa mãe aqui. Então vamos continuar os comentários. O que mais me revolta, sabe o que é, pessoal? O que mais me revolta é ver muitas pessoas que têm dinheiro, que quer ganhar mais dinheiro, mas tem um dinheirinho, tem a vida resolvida, aceitar por causa para levar uma vantagem a mais, aceitar vendo de camarote essa questão do leite, vendo pessoas, né, sem ter seus exames, esperando 1 ano, 2 anos, na cara de vocês, cara. Na minha página eu mostro o vídeo, as pessoas com documento na mão, mostrando para vocês como vocês não sensibilizam. Como que você às vezes não escreve um comentário? Se botar um vídeo ali de Oruan dando risada, vai ter lá 2 milhões de visualizações, mais de 10 mil comentários. Quando coloca um vídeo, uma senhora de 70 anos de idade esperando 2 anos no exame, as pessoas às vezes não comentam. Vocês deveriam ter vergonha. Esse vídeo agora vai pra você, pra alertar. Espero que um dia nenhum de vocês precisam passar o que essas pessoas estão passando diariamente nas filas dos hospitais. Espero que você tenha um plano de saúde para ir poder ir lá no outro hospital, que lá você vai ter dificuldade também, mas vai ter menos. Porque se você chegar hoje no HGG, você não consegue colher um sangue. Se você não consegue colher um sangue, você que é enfermeiro conhece melhor, se você não consegue colher um sangue, como é que você vai resolver a questão do paciente? Como é que o médico faz o diagnóstico? Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, na cara de vocês, gente. E os médicos, Guerreiro, você sabia que já teve médico que pediu exoneração porque não tá aguentando ver aquilo, tá vendo o paciente morrer na mão dele. Então ele falou assim, poxa, eu fiz um juramento, eu não posso colocar a minha carreira em risco com a da prefeitura. E tá abrindo mão do concurso. Nós temos um caso desse, 2 casos desse da pessoa abrir mão. Que ninguém aguenta. Quem tem coração de verdade, tem sentimento, por que a gente... E medo da justiça. Por que a gente tá nessa luta? E eu perdi o medo, eu não tenho medo de morrer. Você que tá preocupado, querendo fazer alguma coisa, gracinha, querendo me agredir, ser deselegante, tentando armar alguma coisa pra mim, eu já perdi o medo, sabe por quê? A minha causa é essa, cara. Infelizmente, eu não peguei essa causa 10, 20 anos atrás, porque eu não sabia a dimensão, como que era. Eu estava nessa bolha que todo mundo fala.
Mas essa causa agora vai até o último dia de vida do fiscal do povo, do Charles Guerreiro. E aí do nosso fiscal do povo, porque a gente vai trabalhar até o último dia para eu deitar a cabeça no travesseiro e encerrar o meu dia com a consciência tranquila. Que quando eu descubro lá que tem ladrão roubando dinheiro ali que está superfaturando, eu fico numa parte feliz de descobrir para eu denunciar o vagabundo e botar na cadeia, e fico triste do outro lado, descobrindo para onde está indo o dinheiro. E aí, prefeito, falta 3 minutos para terminar. E aí, prefeito, você pode me processar, prefeito. É melhor responder um processo de calúnias assim, se você conseguir fazer isso e eu for condenado, do que ser ladrão. É isso que eu falo. A diferença é essa. É melhor responder um processo de calúnia do que ser ladrão. Então, eu quero ser preso, eu vou ser preso por isso? Mas calúnia é mentira, não é mentira o que a gente tá falando, porque toda a cidade de Campos sabe que não tem leite, sabe que não tem tubo por de isso coleta, que ele não me processou até hoje. Porque a gente fala a verdade. E no dia que processar, eu vou levar as provas. Eu tô falando aqui porque tem engraçadinho que ameaça processar. Pode me processar. Agora, prepara o lombo, porque a gente também vai levar as provas para a justiça, porque o fiscal do povo, ele não é uma pessoa corajosa, machão, brigador, não. Você vê que nas minhas abordagens, eu sou uma pessoa educada, eu sou revoltado, é diferente. Aí quando eu levanto o tom, é de revolta, mas não é contra uma pessoa, contra o trabalhador, contra o RPA, não. Quando o fiscal do povo chegar numa escola, numa creche, ele vai chegar com educação, jamais ele vai ser deselegante e faltar respeito com vocês. Agora, eu não vou permitir que pessoas que estão fazendo da forma que eu vi rapidamente e consultando outras empresas, superfaturamento da prefeitura. Guerreiro, acalma seu coração. Não tem como acalmar, Juliana. É o leite das crianças, Juliana. Hoje nós perdemos para mais, já acabou o programa e a gente não conseguiu. Olha, o José falou 1 minuto para encerrar. Dê os comentários pra gente encerrar. Tem mais de 200 comentários, a gente não consegue. Você não parou de falar. Desculpa, pessoal, mas essa do leite pra mim aí, tem um monte que eu vou falar, mas do leite não tem como deixar passar em branco. E outra coisa, amanhã eu vou colocar a empresa, o CNPJ, o endereço dessa empresa, eu vou colocar tudo no ar pra vocês, porque a gente não pode permitir. Ah, mas é um problema da prefeitura. Aí vocês cobram da prefeitura. Tem que falar a verdade, é público. A licitação, ela é pública. Juliana, boa noite. O que eu vou fazer pra gente não perder? Porque você me é muito deselegante, porque quando acabar a live, acaba as perguntas. Então, eu não consegui ler nada hoje. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma caixinha, o pessoal... perdão, tá, pessoal? Bota lá novamente e você vai responder todo mundo no story. Eu vou colocar os cortes também aqui na minha página. Mas pelo corte não aparece a pergunta. Juliana, desculpa aí, porque é muita emoção pro meu coração, né? Conforme eu falei, de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Saber que numa cidade do tamanho de Campos, uma licitação pública, ninguém acompanha. Mas o fiscal do povo agora vai acompanhar. E outra coisa, pode ser amigo, pode ser conhecido, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Se você optou em entrar no jogo, agora você tem que ligar. Porque eu pago um preço alto de ameaça. Então, Juliana, boa noite mais uma vez. Essa semana vamos fazer um programa ao vivo através da nossa página para poder explorar um pouco mais do tempo, porque realmente que 1 hora é muito pouco tempo. Mas te agradecer mais uma vez aí, né, por estar ao meu lado aí nessa luta, nessa causa da qual a gente vai poder ajudar muita gente. Tamo junto, pessoal. Boa noite. Que seja uma semana de paz. Esse feriadão agora, mais um feriado muito complicado pro Brasil, que já tá numa inflação gigantesca. E o feriado a gente sabe que para tudo. Então, assim, vem agora, acho que 2 semanas praticamente de feriado direto, né? Então, o pessoal vai sofrer muito, o pessoal da economia. Mas a gente deseja um ótimo feriado e quarta-feira que vem a gente tá aqui, firme e forte. Boa noite. Boa noite. Te encerro.